Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Meu nome é Wellerson e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu mundo otaku. Tudo bem com vocês? Seguinte galera, hoje vou trazer uma pequena review, eu nem sei o que pode ser isso, do anime recém-lançado pela Netflix, Devilman. Cara, um anime repleto de coisas brisadas. Um anime completamente insano, meio louco, com uma ideologia meio, sabe, tudo meio que jogado dentro do liquidificador e feito uma bagunça geral e lançada. É mais ou menos isso que é Devilman, na minha opinião, claro. Um anime sobre demônios, sexo e rap, entre outras coisas mais inseridas nesse anime. Eu pensei muito em fazer um roteiro sobre isso, eu acabei de assistir, terminei agora e já vim direto gravar. Pensei em fazer um roteiro, se valeria a pena ou não fazer um roteiro sobre isso. Então eu decidi que não vou fazer roteiro e o que eu pensar que talvez deva ser falado vai ser falado aqui nesse vídeo sem roteiro nenhum. Então, primeiramente a gente precisa saber o que é Devilman. Devilman são pessoas, exatamente, pessoas, não é apenas um, que é o Akira, o personagem principal. São pessoas que foram meio que possuídas por um demônio e tiveram seu corpo modificado. Passaram a ter um corpo de demônio, fome de demônio, força, velocidade, poderes e tudo mais, só que permanecem com um coração de humano, entendem? Permanecem com um coração intacto. Ou seja, tem todos esses adjetivos demoníacos, mas permanecem com a razão, a emoção, o desejo de amar, de se preocupar com o próximo, humanamente presente. É basicamente isso que são os Devilmans. Cara, e por mais que pareça ser uma coisa meio brisada, a história é boa, vamos dizer assim. Não é uma história super interessante que vale a pena ser assistida e tudo mais. Não, mas a história em si, ela seria boa se fosse utilizada com uma conotação correta. Eu acho que a história por si só é boa, mais ou menos boa, mas a conotação utilizada no anime foi o que matou um pouco isso. E dentre tantas coisas que estão presentes nesse anime, a gente vê uma forte ideologia por trás disso tudo. Porque, resumindo e muito para vocês o que é Devilman, é basicamente uma pessoa, que se vocês querem saber precisa assistir, que deseja trazer de volta os demônios para a Terra e assim culminar uma guerra mundial, talvez, entre demônios e humanos. É basicamente isso que define esse anime Devilman. Esse é o conceito primordial. E aí, o que quer dizer tudo isso? Que ideologia é essa? É o seguinte, a gente sabe, nós sabemos, nós fomos criados, não as pessoas que são satanistas, que talvez discordem disso, mas boa parte das pessoas acreditam que demônios são seres malignos, perversos, do mal e outros adjetivos negativos que possam ser aderidos para eles, certo? Então, a gente tem essa raça dos demônios e a raça dos humanos, que são pessoas boas, são pessoas que querem fazer o bem, nem sempre, mas enfim, tudo mais, são pessoas que são melhores do que os demônios. Não em Devilman. Devilman, ele tenta mostrar uma realidade onde os humanos que são os verdadeiros demônios. Porque ele começa a nos mostrar que os Devilmans, eles querem proteger a humanidade dos demônios e dos humanos. Em suma, cara, é isso. Devilman é isso. E tem muitas outras coisas onde isso acontece, que é a festa Sabá, onde os demônios se soltam, onde eles aparecem, de onde eles brotam do inferno pra lá e tudo mais. Tudo acontece nessa festa chamada de Sabá. E foi nessa festa onde o Akira, que é o personagem principal, ele foi possuído por um demônio chamado Amon. Então, cara, Amon é como se fosse o supremo das trevas, entendeu? É mais ou menos isso. Só que o Akira conseguiu vencer o poder dele através do amor. Através do coração humano, ele conseguiu vencer esse Amon, que é o que todos os demônios temem. E
há diversos momentos no anime em que falam acorde, Amon, acorde, vence esse humano, acorde. Então a gente começa a entender que ele não despertou ainda. Eu falo ainda porque eu não sei se pode ter uma segunda temporada. Eu espero que não tenha. Tem muita gente que talvez possa discordar de tudo isso que eu esteja falando, talvez tenham gostado desse anime, mas essa é a minha opinião, ok? Eu não achei interessante. Por mais que a história possa ser mais ou menos boa, não foi tão boa assim, porque ele não passa de mais um anime com base bíblica. Se vocês assistirem, vocês vão entender isso. Agora, não é só mais um anime com base bíblica bom. Não, existe New Genesis Evangelion, que é um anime com uma base bíblica, e cara, é simplesmente incrível. Então, Devilman não é um anime que eu indicaria pra assistir, e que talvez, possivelmente, eu não queria ter assistido, mas assisti porque comecei, então pensei que se eu comecei eu tenho que ir até o final e assistir isso pra gravar esse vídeo. Esse anime teve 10 episódios, e de todos esses 10 episódios que foram lançados, ele só consegue ficar bom no 10º episódio, pra você ter noção do que realmente é esse anime. Então, um anime que fica realmente bom no último episódio não deve ser um bom anime, não é verdade? Então, é isso. Isso é uma síntese bem curta e bem barata mesmo do que é todo essa obra de Devilman, que talvez se você assistir você possa tirar suas próprias conclusões, talvez sejam iguais às minhas, talvez sejam totalmente distintas das minhas, mas essa foi a minha definição de Devilman, e é um anime que eu não recomendo que as pessoas assistam. Mas para caráter de opinião, caráter formativo de opinião, eu indicaria para saber o que as pessoas têm a apresentar a respeito de Devilman. É isso. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui é porque você gostou, você já sabe, o discurso é sempre o mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Conto com a vossa ajuda. É nóis, valeu, falou e tchau!